vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Agora eu fiquei doce. Pois é, esse é o nosso tema de hoje. Quase tudo sobre sertanejo universitário. Na realidade, a palavra sertanejo é o nome que se dá às pessoas que moram na região nordeste do país. O que não tem muito a ver com a música, porque a música sertaneja ela é um pouco abaixo dessa região nordeste, ou seja, região centro-oeste e sudeste do Brasil principalmente. E claro, no interior desses estados, não nas grandes metrópoles nem capitais. A gente pode dividir o sertanejo em 3 eras. A primeira delas é o sertanejo raiz. E os temas das músicas falavam mais sobre a vida rural, a vida no campo, era mais nesse sentido. As primeiras duplas sertanejas a se formarem no país foram as seguintes: Zico Dias e Ferrinho, Laureano e Soares, Mandi e Sorocaba e Mariano e Caçula. Nessa época também uma dupla muito conhecida foi Tunico e Tinuco. O sertanejo raiz foi se modificando então aí com o tempo, trazendo alguns outros elementos, como por exemplo a dupla José Rico e Milionário, que trouxeram um pouco da cultura mexicana para a música deles. Sérgio Reis também foi outro que já começou a modificar um pouco a cultura do sertanejo raiz. A segunda era, já ali na década de 80 e 90, é o sertanejo romântico. Algumas duplas bastante conhecidas dessa época são Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Christian e Ralph, Jean e Giovanni, entre outros. Na época do sertanejo romântico, o tema principal era amor. O tempo foi passando e surgiram algumas outras modificações aí com algumas outras duplas. Uma dupla que fica meio que entre a segunda e a terceira era é Bruno e Marrone. A terceira era, que é a do sertanejo universitário, dizem que quem começou aí, as primeiras duplas que começaram com o sertanejo universitário foram João Bosco e Vinícius e César Menotti e Fabiano. Os temas principais das músicas do sertanejo universitário seriam poligamia, traição, bebedeira, no geral. Vou falar um pouquinho sobre por que aconteceram essas mudanças entre uma fase e outra. Na verdade, eu acredito que existem 2 grandes razões. A primeira delas é uma questão cultural, adaptação de outras culturas que foram se agregando à música sertaneja. Por exemplo, no sertanejo raiz, o principal instrumento era a viola. Depois, mais tarde, já no romântico, trouxeram alguns outros instrumentos, como violino, trompete, guitarra elétrica. Já o sertanejo universitário tem um pouco do forró, do pop, do funk, que foram se agregando e formando aí o que ele é hoje. Aliás, há quem diga que também existe o funknejo, porque são músicas que a gente não consegue dizer se é sertanejo, se é funk, enfim. Como por exemplo, eu quero tchu, eu quero tchá. Ok, a gente sabe que é sertanejo porque é cantado por uma dupla sertaneja. Eu quero tchu, eu quero tchá. Mas tem uma batida forte de funk, né? Outro exemplo dessa mistura doida aí de culturas é a música Toda Toda, do MC Pequeno e MC Menor, que é uma música de funk, porém ela é bastante conhecida pela voz do Lucas Luco, que é um cantor sertanejo. Mas ela é toda. Um outro motivo que explica um pouco essa mudança do sertanejo que foi ocorrendo durante aí as épocas é a vinda dos caipiras para as metrópoles. Caipiras não no sentido pejorativo, interioranos. Pronto. A vinda deles para cá, para as metrópoles, isso fez com que mudasse um pouco a cultura também da música. Porque eles começaram a se adaptar à cultura das grandes cidades, né? E os temas também foram modificando. E isso também já faz um link para explicar por que se chama sertanejo universitário, né? Esse atual que nós conhecemos. Porque muita gente aí do interior que tinha essa cultura do sertanejo vinha para as grandes metrópoles para começar a estudar, né? Então eles vinham para cá,
e nas próprias universidades eles cantavam suas músicas. Um exemplo disso é João Bosco e Vinícius. Um deles cursava odontologia e o outro fisioterapia. E ali nos intervalos, enfim, na própria universidade, eles cantavam as músicas deles, misturando um pouco de axé e pop, porque as pessoas gostavam quando eles faziam essa mistura, e isso acabou se tornando o sertanejo universitário. Claro que outras duplas também fizeram isso. Hoje em dia existem tantas duplas e cantores de sertanejo universitário que a gente já nem sabe mais quem é quem. Luan Santana, Vitor e Léo, Fernando e Sorocaba, Jorge Mateus, Guilherme Santiago, Michel Teló, Maria Cecília e Rodolfo, João Neto e Frederico, João Pena e Gabriel, Zé Henrique e Gabriel, Marcos e Belucci, Lucas Luco, Taeme e Thiago, Luiz Henrique e Léo, Gabriel Valim. O sertanejo universitário fez também muito sucesso no exterior. Um exemplo disso é Michel Teló, que estourou lá fora. Dizem que isso começou quando o Cristiano Ronaldo fez a dancinha do Ai Se Eu Te Pego na comemoração de um gol. E aí as pessoas lá fora quiseram saber o que era isso e Michel Teló surgiu lá no exterior dessa forma. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te... E a música Ai Se Eu Te Pego, ela alcançou o primeiro lugar de downloads pagos em alguns países da Europa. Essa música também, em 2012, ficou em 6º lugar entre os singles mais vendidos do mundo. Michel Teló foi citado também pela revista Forbes como um fenômeno da música brasileira. Outra música também do Michel Teló que bombou lá fora foi Baraberê. A música Balada Boa, do Gustavo Lima, foi, segundo a Billboard, em 2012, a música mais ouvida na América Latina. Outra música que fez sucesso na América Latina foi Chora Me Liga, de João Bosco e Vinícius. Aliás, também ganhou uma versão própria na Argentina. A música Lelele, de João Neto e Frederico, também bombou na Europa. E para vocês verem que sertanejo universitário não é pouca porcaria não, eu vou ainda dar mais um exemplo. O YouTube esse ano completa 10 anos e eles divulgaram então uma lista dos 10 vídeos mais vistos aqui no Brasil. E pasmem! 5 desses 10 vídeos são de sertanejo universitário. Eu vou citar para vocês. Em 10º lugar, o clipe Mozão, de Lucas Luco. Em 9º lugar, Marcos e Belucci com Domingo de Manhã. Tô me sentindo meio VJ da MTV, né? Em 8º lugar, Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. Em 5º, Henrique e Juliano, Cuida Bem Dela. Em 3º, Luan Santana, Tudo Que Você Quiser. Só por curiosidade, para vocês saberem quem está no topo dessa lista, não tem nada a ver com o sertanejo universitário, mas em primeiro lugar, de todos esses 10 anos de YouTube, o vídeo mais visto foi Pintinho Amarelinho da Galinha Pintadinha. É sério. É isso aí, esse foi o Quase Tudo Sobre Sertanejo Universitário. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!